Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Bom Dia com Fatos Relevantes, nosso Morning Call semanal, onde eu trago os principais fatos relevantes dos fundos imobiliários e também dos FIAGs, quando há alguma movimentação relevante a respeito. Então, bora lá para os fatos relevantes. Mas antes, olha, já estava esquecendo, mas antes, quero convidá-los ao episódio da semana, onde eu bati um papo com a equipe de gestão do VCRA 11, que é um fiagro da Vectis Gestão. Um super bate-papo, muito bacana com o Alessandro, da Vectis, e também o Gui, da Datagro, que é a consultoria no qual ali dá todo o suporte e auxilia a gestão em relação ao VCRA. Então, um super bate-papo, muito bacana. Convido então a todos aí a assistirem esse episódio do podcast Café com Fim, mas depois que vocês assistirem, claro, os fatos relevantes aqui comigo, esse nosso Morning Call semanal, nesse sabadão aí, né? Dia 4 de outubro, 4 de novembro, ó, que doida, 4 de novembro, eu tô tão assim, que o ano tá tão passando tão rápido, que às vezes a gente se perde um pouquinho, mas antes, ó, convido a tomar um gole de café, já pensando no podcast Café com Fim, e agora sim, bora lá com os fatos relevantes da semana. O nosso primeiro fato relevante aí na tela para vocês. Então, vamos lá. Nós falamos aí do BRCO11, o Brescão Logística, né? O fundo ele comunicou que firmou, né, os documentos de uma operação de cessão de determinados direitos creditórios decorrentes da escritura de venda e compra do imóvel Bresco São Paulo, utilizado como lastro para emissão dos certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. O volume total da operação, 94 milhões, remuneração teto, taxa DI mais 1% ao ano, prazo da operação 43 meses, com início previsto em dezembro de 2023 e vencimento final em junho de 2027. Pagamentos, juros e amortizações mensais sem carência, lastro 37,04% dos direitos creditórios decorrentes da escritura de venda e compra do imóvel Bresco São Paulo no período do prazo da operação, é uma estimativa, e garantias, alienação fiduciária de fração do imóvel Bresco São Paulo. A cessão de direitos creditórios não terá impacto na distribuição mensal de rendimentos do fundo. O recebimento dos recursos pelo fundo decorrentes aí dessa cessão de direitos creditórios está previsto para 24 de novembro de 2023, os quais aí serão utilizados para novos investimentos do fundo. Dando sequência, TRXF11, TRX Real Estate. O fundo ele comunicou que celebrou o contrato de locação na modalidade Build-to-Suit para aquisição, desenvolvimento, construção e locação de imóvel a Obra Max. O valor total do compromisso de investimentos assumido pelo fundo é de cerca de 98 milhões, ou 98,5 milhões de reais. O contrato vigorará pelo prazo de 20 anos e que conta com penalidade por rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral, sem possibilidade de ação revisional de aluguel durante o prazo de vigência inicial e garantias locatícias na modalidade finanças ortogadas pela Leroy. Zavit Real Estate Fund Closed. O fundo ele informou que celebrou o instrumento particular de promessa de venda e compra cujo o objeto consiste no compromisso de compra de um galpão logístico de 7.636,07 metros quadrados de área bruta locável, ABL, com 11 mil metros quadrados de terreno. A transação consiste em uma operação sale-leaseback, 12 anos com a própria vendedora. A transação consiste em operação de sale-leaseback no valor, na qual o valor total é de 18 milhões a serem pagos à vista na data de celebração da escritura.
Bora para mais um fato relevante. KNSC11, Kinetic Securities. O fundo comunicou que foi aprovado via Assembleia Geral Extraordinária o desdobramento da totalidade de cotas do fundo na proporção 1/10. As cotas do desdobramento passarão a ser negociadas na forma desdobrada a partir de 6 de novembro de 2023 e a partir de 8/11 de 2023, as novas cotas serão creditadas nas contas dos cotistas. Por sinal, pessoal, quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam de fundos base 10, o que vocês estão achando dessa movimentação do mercado, essa mudança aí, né, dos fundos base 100, vindo para a base 10. Eu quero a opinião de vocês aí, escreve nos comentários. Quero saber o que vocês estão achando a respeito. Bora para mais um fato relevante. MORC11, MORI Recebíveis Imobiliários. O fundo ele informou que foi aprovado em Assembleia Geral dos Cotistas a substituição do gestor do fundo MORI Invest, gestora de recursos limitadas, pela MORC, gestora de recursos limitada. A substituição entrou em vigor a partir do agora dia 1/11 de 2023. Então, já está em vigor. A LZM11, Aliança Multiestratégia. O fundo, né, ele informou que no fechamento do dia do mercado, agora dia 31/10 de 2023, né, foi efetivada aí a incorporação pelo fundo do Quasar Crédito Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário, para incorporação. Foi considerada a posição dos cotistas no dia 27 de outubro de 2023. Com isso, as cotas da QAMI deixaram de ser negociadas na B3. Bora aí para mais um fato relevante. RBRP11, RBR Properties, o fundo aí do icônico River One. Ele comunicou que não recebeu o aluguel referente à competência de outubro de 2023, atrelado à alocação de salas de escritório localizada no 19º andar do edifício River One. Com isso, a receita imobiliária será impactada negativamente em aproximadamente 0,015 centavos por cota. Fundo que já está com esse icônico problema, aí ainda agora não recebeu o aluguel referente à competência de outubro. Não tá fácil para a RBR, não, hein? LVBI11, VBI Logístico. Mais um fato relevante aí. Na verdade, tem dois fatos relevantes, mas eu quis deixar na sequência em que eles foram aí comunicados ao mercado. Então, primeiro, ele informou que recebeu o aluguel referente à competência do mês 8 de 2023, com vencimento no mês 9 de 2023. Sendo assim, a distribuição poderá ser impactada positivamente em aproximadamente 4 centavos por cota. Muito boa notícia aí para o LVBI 11. E vamos dando sequência aí, pessoal. JASC 11, JASC Renda Varejo Essencial. Vamos ver aí o fato relevante desse fundo. O fundo informou que foi aprovado via Assembleia Geral Extraordinária a incorporação do acervo síndico do Aldeota Fundos de Investimento Imobiliário e do Aldeota Renda Imobiliária Fundos de Investimentos Imobiliários. Então, mais uma incorporação aí. O mercado vai evoluindo, os fundos vão crescendo e vão incorporando outros fundos. Bora aí para mais um fato relevante. Dessa vez, aí, como eu falei, tinha dois fatos relevantes a respeito aí do LVBI 11. O fundo ele comunicou que celebrou agora, em 31/10 de 2023, a escritura de compra e venda do imóvel localizado em Guarulhos, São Paulo. O imóvel é um galpão logístico com 24.416 metros quadrados de ABL, locado para Intermodal Brasil Logística, adquirido lá no mês 11 de 2018. A alienação do imóvel foi pelo valor de R$ 94 milhões, superior 34% ao valor de aquisição, 16% acima do último laudo de avaliação que foi feito no mês 6 de 2023,
a taxa interna de retorno, a famosa TIR, 17,6% ao ano, equivalente a uma remuneração de 277% do CDI. O múltiplo sobre o capital investido, o MOIC, foi de 2 vezes. O ganho de capital equivalente a aproximadamente R$ 1,67 por cota. Boa movimentação aí do LVBI, hein? 2 excelentes notícias aí para o fundo e para os seus cotistas, né? Esse ganho de capital em relação ao desinvestimento do ativo de Guarulhos e também ali o recebimento do aluguel referente aí a agosto, pago com vencimento em setembro. E agora sim, né, nosso último fato relevante dessa vez é o Fiagro AGRX11 Exis Araguaia. O fundo comunicou que foi aprovado pelo administrador a realização da 4ª emissão do fundo, montante total de mais de 100 milhões, o valor da cota na época R$ 10,04, sem considerar a taxa de distribuição. Com a taxa, o preço totaliza R$ 10,50 por nova cota, e o fator de proporção equivalente aí a 1,04. Bem, esses eram os fatos relevantes, né, tanto dos fundos imobiliários quanto dos fiagros que acabaram movimentando aí a semana. Antes de eu trazer mais uma notícia, quero saber se vocês gostaram aí dos rendimentos que foram anunciados, né, nessa semana, no dia 31, e também tivemos aí a super quarta, né, pessoal, em que o Fed manteve, né, a taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil, aí diminuiu de 12,75% para 12,25%. Quero saber também de vocês, o que vocês acharam das duas movimentações, os rendimentos anunciados pelos fundos imobiliários Fiagros e FIINFRAS, e também o que vocês aí consideraram a respeito dessa super quarta, né, a manutenção pelo Fed e a diminuição pelo nosso cupom. E para fechar, nós tivemos aí a notícia essa semana, né, que alguns FIIs que investem em CRIs do Starbucks caem aí até 5% após a operadora pedir recuperação judicial, né? Foi a notícia da semana. Títulos da operadora da Starbucks no Brasil representam 6,5% do PL de um fundo. Outros 2 FIIs também investem nesse papel, né? Primeiro, as cotas do FII RISAC, o RISAC 11, né, fecharam aí na quarta-feira forte e baixo, né, por conta aí, né, dessa questão desses CRIs, né. No início do pregão, os papéis chegaram a cair 7%, mas depois aí encerraram com queda de 5,03%. Isso ocorreu por conta do desempenho negativo, né, após a South Rock Capital, operadora dos restaurantes Starbucks e Subway no Brasil, anunciaram que entraram com pedido de recuperação judicial. A Subway acabou ficando de fora da RJ. O RISAC investe em certificados de recebíveis imobiliários da empresa, cuja dívida é estimada em 1,8 bilhão de reais, conforme documento protocolado junto à primeira vara de falências da Justiça de São Paulo. Além do RISAQIM, outros fundos também contam com CRIs emitidos pela South Rock. Entre eles está o Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM, cuja exposição ao papel é de menos de 1%, e o fundo aí acabou fechando com uma leve baixa de 0,43%. E também o Iridium IRIM, né, 11, que também investe no título da Starbucks 2. Os papéis representam 4,14% do patrimônio líquido, 177 milhões da carteira. Bem, pessoal, esses eram os fatos relevantes e também as notícias aí que acabaram movimentando a semana, nessa semana do dia 30 de outubro a 3 de novembro de 2023. Espero o comentário de vocês aí. E não se esqueça, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de todos os bate-papos do podcast e também do nosso Morning Call aí semanal. Deixe seu like, compartilhe aí com mais pessoas para ficarem bem informados a respeito do que está ocorrendo
nos fundos imobiliários, FIAGROS e as notícias macroeconômicas que acabam impactando diretamente ou indiretamente os fundos. Certo, pessoal? Até a próxima semana. Tchau, tchau.